E aí pessoal, tudo bem? A gente vai continuar falando de vetores hoje, né? E a gente vai começar a falar sobre componentes e projeção, tá? Então, a princípio, a gente vai tratar o seguinte. É, se Só um minuto que eu vou retirar aqui os meus fones. Ele tá fazendo barulho sozinho. Vamos lá. Então é o seguinte. Se eu tenho um vetor A, tá? Ele é um vetor qualquer, tá? Se eu tenho um A qualquer, e um U, que é um vetor unitário, tá? Então, a componente de A em direção a U componente de A em direção a U é A escalar U. Ok? Então a componente é uma escalar, tá? Se θ é o ângulo entre A e U, e a gente sabe que U é unitário, né? Então o módulo de U é 1, a norma de U é 1. Então o produto escalar entre A e U é norma de A, norma de U, vezes o cosseno do ângulo θ, que vai ser simplesmente a norma de A vezes o cosseno do ângulo. Ok? Então, se a gente fizer uma figura qualquer, onde a gente tem um vetor A e tem um vetor U, aqui é A, aqui é U, tá? Entre eles a gente tem um ângulo θ. Aqui, nessa linha, vetor 1, U, né, a gente tem uma reta, né? Tá? Uma reta, ele passa por esse vetor. E a gente vai ter exatamente uma projeção desse vetor A que vai vir até aqui, né? A gente vai ter essa projeção, onde essa projeção horizontal, que está aqui nessa reta aqui, né? Essa projeção aqui, vai ser exatamente norma de A, vai ter comprimento norma de A vezes o cosseno de θ. Ok? Então é isso, né? A gente vai ter geometricamente que é o comprimento do braço do triângulo retângulo com hipotenusa A, e uma dos braços, né, é paralelo ao vetor U. Um dos catetos é paralelo ao vetor U. É o comprimento desse cateto. A gente também vai chamar esse vetor, né, paralelo a U, como projeção ortogonal de A em U. Tá? É uma projeção ortogonal. Para um vetor não unitário, o componente de A na direção de B é simplesmente o componente de A na direção de um vetor unitário U, que vai ser definido como sendo a norma de B, não, perdão, o B sobre a norma de B. Tá? Então, U é um vetor unitário, né? E tem a mesma direção de B. Então vamos resolver um exemplo, né? O primeiro exemplo que a gente vai resolver com isso vai ser encontrar os componentes de A em direção de B para duas situações. Primeira, a situação em que a norma de A é 2 e que a norma de B é 5 e que θ
é igual a π sobre 4, tá? Para essa situação a gente vai ter que pensar, né, na figura, né? O componente é A vezes o cosseno de θ, né? Se a gente pensar, A vezes o cosseno de θ vai ser 2 vezes o cosseno de π sobre 4, né? Vai ser 2 vezes o cosseno de π sobre 4. Então, A cosseno de θ vai ser 2 vezes o cosseno de π sobre 4. Ok? Isso dá raiz de 2. Tá? Note que o comprimento de B dado é irrelevante, né? Porque a gente só precisa saber qual é o vetor unitário paralelo ao B. Então não importa saber o comprimento de B, tá bom? A gente só precisa saber o vetor unitário. Então não, é completamente irrelevante. Agora, fazer esse mesmo um exemplo também para encontrar a projeção, para o caso em que o vetor A vai ser I mais 2J e o vetor B vai ser 3I mais 4J. Tá? Então aqui a gente vai ter precisa encontrar um vetor unitário, né, em direção de B. Portanto, o vetor unitário na direção de B vai ser B sobre a norma de B. E aqui, né, a gente vê que a norma de B é 5, né? É um triângulo famoso, triângulo 3, 4 e 5. Então, a B sobre a norma de B vai ser 3 quintos de I, chapéu. Esqueci de colocar o chapéu. Mais 4 quintos de J, chapéu. Tá? Então, o componente de A escalar B, né? O componente, né? Dessa vez o componente ele não vai ser tão simples, né? Que vai ser A escalar U. Quem que é U? É isso aqui. Então o componente vai ser A escalar B sobre a norma de B. Ou A escalar B sobre B sobre norma de B. Então a gente vai ter que fazer A e fazer o escalar com esse cara aqui. Então o escalar de A com esse cara aí vai ser 3 quintos, né? 3 quintos mais 2 vezes 4, 8 quintos. Portanto, a projeção vai ser 11 quintos. Tá? E por último, né, a gente pode tentar encontrar também o componente do vetor A, que é dado por 2, 2, na direção de um vetor U, de um versor U, né, que é dado por menos 1, 0. E aí a gente vai ter um problema, porque o versor U é um vetor unitário, né, então o componente de A escalar U, né, A escalar U, vai ser o componente de 2, 2, escalar menos 1, 0. O que é isso, né? Isso aqui vai dar menos 2. Então, o problema é que o componente negativo é ok, né? Isso vai dizer que a projeção de A e de U eles estão em situações opostas. Então, a situação vai ser mais ou menos assim. A gente tem um vetor A para cá, tá? A gente tem um vetor U para cá. A tá para cá, U tá para cá. Portanto, a componente... Peraí. Vamos nomear as coisas. A, U. Portanto, a projeção vai estar paralelo, né? Mas vai estar nesse sentido. Ok? Vai ser essa a projeção. Deveria ser um pouco menor, né? Mas eu vou deixar para abstração de quem está assistindo considerar que eles estão do mesmo tamanho. E o ângulo θ, portanto, ele está aqui, né? Esse aqui
Ele vai estar cobrindo um pedaço grande, né? A gente enfatiza mais uma vez que o componente do vetor ele é um escalar, tá bom? Então, com isso, eu vou deixar também três exercícios, tá? Para resolver pro próximo vídeo. Bem simples, tá? Primeiro exercício seja A, o vetor 1, 3 e B, o vetor 3, 4, tá? Primeiro, encontrar o componente de A na direção de B. Segundo, encontrar o componente de B. Vamos encontrar o componente de B na direção de A. Ok? Letra B. Seja A igual ao vetor 3, 5, 7 e B o vetor 3, 4, 0. Encontrar o componente de A na direção de B. Ok? Próxima pergunta. Seja igual a Azinho 2 e B igual a 1, 3. Para quais valores, né? De A a componente de A sobre B igual a 0. E para quais A ela é negativa. Ok? Terceira questão. Eu tenho para qual ângulo θ a componente de A na direção de B é igual
0. Então, eu vou ter um A aqui, um B aqui e um θ aqui, tá? São esses exercícios, tá? Eles são bem simples, eu estou tentando caminhar devagar com isso porque é bem fundamental. Bom, é isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.